Quer chegar no Canadá com o seu apartamento já pronto para te receber? Então entre em contato com a Bedford Student, canadá@bedfordstudent.com, ajudando a realizar sonhos. Olá, futuros e futuras canadenses! 2 meses atrás eu acordei com um e-mail do meu pai a respeito de um cara que comentou num tópico do Quora sobre os lados negros do Canadá. E aí ele mandou esse e-mail para mim com esse texto desse cara e falou: e aí, isso aí é verdade, não é verdade? Então hoje eu não vou dar opiniões. Hoje eu vou ler esse texto desse cara, porque é aquela coisa, opinião eu tenho a minha, você tem a sua, mas a gente tem como brasileiro, né, como pessoa que está sonhando em vir aqui para o Canadá. E esse cara, ele fez um texto sobre várias coisas aqui do Canadá que ele viveu, né, ou conheceu pessoas que viveram essas situações. E ele eu acho, ou é canadense ou americano, eu não tenho certeza, e ele não mora mais no Canadá. Eu acho que ele morou no Canadá durante 7 anos em Toronto. Tá? Então eu acho que é legal a gente ter uma ideia do que outras pessoas de outros locais, né, ou até mesmo canadenses, pensam a respeito do Canadá, em coisas que a gente não vive isso, né? Eu, pelo menos, sempre ouvi coisas meio opostas a algumas coisas que ele falou, mas eu acho interessante como opinião e, né, não custa nada repassar para vocês, achei interessante. Então vamos lá. Eu vou ler, não vai ter jeito, eu vou ter que ler. Ele falou assim: enquanto o Canadá se apresenta ao mundo e aos imigrantes em perspectiva como o lugar perfeito para viver, o melhor país do mundo com os melhores padrões de vida, muito pouco é mencionado sobre as desvantagens. As pessoas vão com expectativas muito elevadas e depois de um tempo sentem-se muito decepcionadas ou mal informadas. Até aí eu concordo. Concordo com a pessoa que diz que os canadenses são educados, mas polidez não é igual a simpatia. Pedir desculpas quando eles pisam no seu pé é uma coisa e ser acessível é outra coisa. Os canadenses são privados. Privados, assim, eu acho que ele quer dizer reservados. Reservados até demais, especialmente nas grandes cidades. Pessoas se aproximando e falando umas com as outras em um lugar público é estranho demais. Para alguém ter uma conversa com você no ônibus ou metrô, eles devem ser anormais ou mentalmente doentes. Eu não acho não, mas tudo bem. Eu falei que eu não ia dar minha opinião, mas eu tô dando. Então vou dar minha opinião, pronto. Você se sentiria provavelmente mais assustado do que entretido quando e se isso acontecesse. Eu morava em um prédio onde as pessoas nem sequer diziam oi ou sorriam umas para as outras no elevador. E elas não eram totalmente estranhas, elas eram vizinhas. Eu era assim no Brasil, então pra mim não tem muita diferença não. O país é muito grande, mas a sua população que torna tudo caro. Transporte marítimo, transporte, construção de estradas, redes de telecomunicações, linhas de transmissões, etc. Se o Canadá fosse do tamanho da França, teria funcionado muito melhor. Calma, ele está dizendo que o problema que torna tudo caro é o tamanho do país? Ué, mas eu achei que transporte, né, essas coisas todas assim, fossem baratas nos Estados Unidos. Será que eu tô viajando? E os Estados Unidos, né, país grande? Não sei. Pode ser que eu esteja falando bobagem. Eu acho que os canadenses não são unidos ou harmoniosos o suficiente como eu esperaria que as pessoas do mesmo país fossem. É porque eles não conhecem os brasileiros. Pessoas de fora de Toronto odeiam Toronto. Eu perguntei isso uma vez para algumas pessoas e realmente as pessoas odeiam Toronto, o pessoal que não é de Toronto. Engraçado, né? Os quebequenses não gostam do resto do Canadá e não sentem como se pertencessem ao Canadá. Eles têm um ódio mútuo do povo de Alberta. Que coisa horrível. Esses dois estão sempre brigando e chamando o outro de nomes feios e, em geral, as províncias estão sempre lutando por dinheiro, por sua parte do orçamento federal ou ajuda, por interesses conflitantes. Você vai encontrar uma província que é pró-óleo, outra que é totalmente anti-petróleo e deseja encerrar toda a indústria, e esse padrão se repete. Adicione isso a guerras de idiomas entre anglófonos e francófonos e você vai começar a ver o lado mais sombrio. Aí ele ironicamente colocou até um smile. Nossa. A economia é pequena. Criação de emprego é fraco e empregos são difíceis de encontrar, exceto para alguns lugares que estão crescendo e esses lugares mudam ao longo do tempo. Quando uma cidade ou uma província está passando por uma fase de boom, muitas pessoas se reunirão do resto do Canadá para ir para lá encontrar trabalho. Em um momento, Calgary era um desses centros. O afluxo de pessoas de outras áreas era louco.
A habitação e a infraestrutura não conseguiam acompanhar todos os recém-chegados. Agora, com o preço do petróleo tão baixo, Calgary está perdendo população rápido demais. A Marise Fonte falou isso na nossa live. Os canadenses parecem estar em um estado perpétuo de movimento para o trabalho. É muito normal ter que mudar de cidade ou de província para encontrar emprego, qualquer emprego. Eu não estou falando sobre uma promoção grande ou uma oferta fantástica. Algumas pessoas mudam esperando encontrar um emprego de nível de entrada, um entry-level job, que é o que a gente chama no Brasil de subemprego, ou até mesmo um emprego no varejo ou fast food. Alguns lugares são piores do que outros. Montreal é provavelmente um dos piores mercados de trabalho da Terra. Não é incomum em Montreal estar desempregado e procurar trabalho por 1 ano ou 2. Conheço muitas pessoas que ficaram procurando por muito tempo. Isso eu não tenho o que falar, por mais que vocês queiram que eu fale alguma coisa. O que acrescenta sal às feridas é a mentira infame que é contada aos novos imigrantes de que eles não podem encontrar um emprego, principalmente porque eles não têm a experiência de trabalho canadense. Os pobres companheiros realmente acreditam e pensam que há algo errado com eles só porque eles adquiriram suas habilidades fora do Canadá e em seguida, 1 década ou mais depois, eles conseguem perceber que isso é apenas uma desculpa, uma cobertura para o mercado de trabalho lento. Estive lá, passei por isso. É tipo, been there, done that. É tipo, eu passei por isso. Na realidade, entretanto, enquanto há uma demanda forte para um determinado campo, todos são contratados. E a primeira pessoa que tiver, atrás da porta, recebe essa oferta de trabalho, tendo ela a experiência canadense ou não. Canadenses acham a sua identidade em sua diversidade e multiculturalismo. E eles estão felizes e orgulhosos por isso. Mas para mim parece um oxímoro. É como dizer, o que todos nós temos em comum é que todos somos diferentes. Eu acho que o país não tem um sabor especial ou uma cultura distinta. Sinto mais como se fosse um abrigo onde as pessoas vêm de todo o mundo para escapar da pobreza, conflito ou melhorar suas vidas de uma maneira ou de outra e elas só vivem juntas e coexistem, mas nada realmente as une, a não ser, como eu disse, a diversidade. Não existe muito senso de nacionalismo ou patriotismo. Não há realmente tal coisa como um alimento nacional, a menos que você considere o poutine como ou o traje nacional como uma camisa de hóquei. O país não é ambicioso. Eles não procuram o primeiro lugar economicamente, tecnologicamente, na área militar, na área política, nas artes, educação ou qualquer coisa. E não é conhecido ou famoso por nada. Nem mesmo para algo tão pequeno como queijo como a França, ou chocolate como a Bélgica, ou flores como a Holanda. Eles estão perfeitamente felizes com 10 medalhas ou mais nas Olimpíadas, quando um país como a Austrália, com menos população, normalmente colhe mais do dobro desse número. Eles estão perfeitamente felizes e orgulhosos de que a Universidade de Toronto é o número 32 no mundo, mas nunca procurarão estar no top 10 ou, quem sabe, no top 3. A maioria dos dentistas, médicos, advogados e engenheiros ambiciosos e excelentes acabam se mudando para os Estados Unidos ou outro lugar não só por causa do dinheiro, mas porque eles não podem acompanhar a mediocridade. Esse foi pesado, né? Mas eu conheço, sim, bastante gente que se mudou do Canadá para os Estados Unidos porque aqui eles não tinham como ganhar mais dinheiro do que já estavam ganhando. E por último, o tempo não é feito para seres humanos, mas para ursos polares. Bom, gente, agora eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam, o que vocês concordaram da vivência de vocês aqui no Canadá, ou o que vocês esperam que seja diferente, ou o que vocês acham que esse cara está viajando, né? Eu achei algumas coisas interessantes, ele falou sobre coisas que eu não tenho nenhum conhecimento a respeito, mas algumas são meio que cutucadas, coisas que acabam passando pra gente que talvez sejam irreais, ou talvez sejam reais, eu não sei dizer, mas eu queria só compartilhar esse relato dessa pessoa com vocês, porque, como eu falei, eu acho interessante a gente ver opiniões diferentes. O canal é feito por vocês, para vocês, e é sempre legal trazer convidados, e quando eu não tenho como trazer convidados, eu trago, então, um relato, né? Bom, é isso, um beijo para todo mundo, compartilhem o vídeo, comentem, deem o seu joinha, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!
Está com dúvidas sobre o Canadá? Seja meu patrão e eu te ajudo a solucionar.